Estou gravando, Paulo, manda ver. Oi, minha gente, tudo bem? Então, Clóvis Stocker, criador do Clóvis. Estou aqui com meu amigo Eduardo Ferrari, criador do Elétrico, e a Ana Cláudia, escritora, que acabou de lançar Os Músicos Estão Reunidos. Somos 3 pais e vamos conversar sobre os nossos livros e sobre os nossos filhos. E sobre a existência humana. É isso, gente. Edu, Ana, querem falar alguma coisa? Não, obrigado pelo convite. Eu queria que a Ana começasse, né? As mulheres primeiro. O livro dela é muito mais bacana, enfim, fica à vontade, Ana. Eu sinto uma afinidade com a criação do Clóvis, que é do Stock. Uma afinidade dele, do personagem e do meu filho. Eu sinto essa afinidade. Isso que eu acho que é importante essa live. O meu filho era uma pessoa muito bacana e muito sensível, muito amoroso. E ele compreendia, ele tinha uma perspicácia. E o Clóvis, do Paulo, também é perspicaz e também é muito amoroso. Ele transmite muito amor. Parece que é a expressão dele. E por isso eu sempre achei, eu conheci o Clóvis antes do meu falecer. E não, acho que foi depois. E eu sempre achei o Clóvis muito, me lembra muito o Pedro. O Pedro é o personagem do meu livro, o personagem principal. O meu livro conta a história da vida, uma história real. Então, não é uma ficção. Qual é a data de nascimento dele, do Pedro? Ele nasceu em 1979. 79. Ele morreu com 31 anos de idade. Mas ele era um pouco mais novo que eu. Ele era um pouco mais novo. Era aqueles... Seriam os meninos que tocaram na minha banda. E ele tocaria mesmo. Porque, bom, ele conheceu o crack com 14, 15 anos. E o crack era uma droga que não existia. O crack entrou para o Brasil, que o crack entrou primeiro para os canaviais, que os patrões levaram para os operários, para os catadores de cana, né? É tão longo isso? É tão distante assim a origem dele? E aí, logo em seguida, entrou puxou para o pessoal normal, para o pessoal que não trabalhava nessas coisas, trabalhava em outras coisas. Então, nesse período, que era um período início do crack no Brasil, foi que o meu filho conheceu o crack, antes de outras drogas, antes de cocaína, antes de maconha, antes de qualquer outra droga. E com o crack ele ficou até o final da vida, porque o crack não é brincadeira, né? O tempo de vida de uma pessoa, de um garoto da idade dele, viciado em crack naquela época, era de 5 anos. Eu não sei como é que é hoje, mas era um tempo de vida curtíssimo. E o Pedro viveu
15 anos. 15 anos? Mais de 15 anos, porque ele morreu com... 15 anos. Ele morreu com 31. Quer dizer, ele foi... A gente foi salvando ele conforme podia. Era um salvamento mesmo. E, de certa forma, nós vencemos nesse salvamento, porque ele, quando percebeu que foi, que podia chegar em casa e dormir bem, depois de 5 dias de dormir na rua, ele percebeu que existiam duas pessoas, que era eu e minha filha, que dávamos apoio para ele, ele se sentia acolhido. Eu acho que... E a forma como nós lidamos com ele também, eu acho que fez com que ele quisesse viver e ele entendesse de vez em quando que ele era gente. Sim. O usuário de crack não entende isso. E, enfim, o livro é sobre essa história, sobre a vivência nossa. O legal do livro é que ele é literário, porque eu escrevo, entende? Eu sempre escrevi desde menina e eu vivi profissionalmente de escrever. E, então, eu acho que isso é uma boa coisa. E os meus filhos, os dois, eu tenho uma filha e um filho. Ele faleceu, mas ele escrevia muito bem também. E minha filha também escreve bem. Então, a família se reuniu numa para poder lidar com ele. E essa história que eu conto, né? Eu falo a gente, mas sou eu que estou contando. Então, é isso. Vamos deixar vocês falarem também, né? Mas eu sei que em todas as lives que eu vi, inclusive com aquela jornalista... Lourdes. A Nassif, mas eu achei que você está bem melhor agora, e está bem mais nesse vento. Aí, porque vocês são mais amigos, mais... mas é isso. Vontade, a gente se fala de forma à vontade, né? Eu chamei o Edu porque é uma sala de café, né? Um café com bolacha. Né? Café com porrada, como dizia o... Eu vim até de regata, porque é muito calor aqui, e eu estou me sentindo à vontade. Estou meio aí, inclusive. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, depois eu tenho uma para a Ana, mas vou começar pelo Paulo. Ô, Paulo, como é que foi? O Clóvis completou quantos anos agora? 10? Então, cara, eu fui muito... Eu não sei, assim, acho que a pandemia, né? Eu gosto carinhosamente de chamar de pandemônio. Porque é muita coisa misturada, né? A humanidade, ela se comporta de uma maneira muito engraçada. Eu vejo a vida de uma maneira tragicômica. E isso me leva ao lúdico também. O Clóvis, ele faz 10 anos. Eu me toquei agora, 10 anos de Clóvis, porque eu comecei em 2009 a rascunhar num blog que eu tinha no UOL. E foi muito legal. É o seguinte, cara, eu tenho uma história que, assim, ó, eu tenho o maior carinho pelo gesto da pessoa. E acho que agora vai ser a primeira vez que eu vou conseguir falar isso de uma maneira muito amorosa. Porque sem ideologia, sem partidarismo, sem nada. Uma questão jornalística, mas também profissional. Aconteceu um negócio muito legal com o Clóvis, porque eu comecei a fazer uns cartoons sem textos e eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, sabe? Porque eu queria discutir tanto o Clóvis, mas aí, assim, tinha a filhinha dele que ia nascer, mas nasceu depois de um ano da tirinha, sabe? Porque
Eu criei o Clóvis antes quando eu soube que a minha mulher estava grávida, eu comecei a rascunhar alguma coisa. Então, toda essa gestação não tinha filha, tinha o Clóvis querendo preparar o mundo para aquela criança. E aí ele se envolveu, é como se fosse um cara perdido, assim, que sou eu mesmo, que assim tem a causa black, tem a causa gay, tem a causa chururu, tem a causa... E eu sou, assim, cara ligado em tudo quanto é causa, sabe? Assim, dizer, o cara fala, olha, tem uma causa aí que é... O homem tem que voltar a usar lança, tacape, porque para se proteger melhor, eu tô nessa causa, também. Assim, eu sou muito aberto a entender a humanidade. Eu não, esse era o princípio do Clóvis, assim. Então, há 10 anos fazendo isso. É muito legal. E ele surgiu também por causa da sua filha, então, né? Igual o livro da Ana. Ele foi feito para ela. Ele foi feito para deixar um legado para ela. Assim, eu vejo muito tudo, a arte, eu vejo muitos pais censurando tais coisas e tal. Eu também, às vezes, ela me traz algumas coisas que eu digo, Entendi. Sério que tu assistiu isso? E eu até curto algumas coisas que ela assiste, assim. Eu acho muito legal ela trabalhar o medo, assim. Eu acho muito legal que artistas consigam tirar esse medo que as crianças têm dos monstros. Entendi. Mas aí eu fico pensando assim, cara, mas espera aí, é um monstro, porra. Entendeu? Eu não tenho essa condescendência com o monstro. Para mim, o monstro é monstro, cara. O monstro ele vai vir e vai te arregaçar. Não vai vir no armário e brincar com a Bu, sabe? Eu acho muito legal isso para vender bichinho de pelúcia. Agora, se você falar artisticamente, o Clóvis jamais vai fazer isso. Tanto que uma vez uma leitora, isso aí faz uns 10 anos que uma leitora falou uma coisa para me apresentar para uma amiga dela, que eu acho a melhor coisa que já escreveram sobre mim. Ela mandou uma tirinha do Clóvis para a amiga e falou, olha esse cara, um artista de verdade. Pronto, basta. Posso voltar para minha terra, posso me aposentar, comprar um barquinho. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Ana, assim, se contando a história do seu filho, eu imagino que todo mundo fique tocado. Mas eu não sei qual é o período do livro, ainda eu vou ler esse livro, né? Mas assim, hoje a questão do crack, das drogas, está muito mais banalizada. Qual é a grande... Tem alguma moral da história que você quis passar? Assim, ok, eu como pai entendo que a gente sempre quer resgatar a história dos filhos da gente, quer mostrar que não é só o bem nem só o mal, né? Que todo mundo quando fala de droga, então, a culpa é do drogado. A gente sabe que não é assim, né? Mas, assim, do ponto de vista do livro, o que você acha que as pessoas vão sentir quando lê a história do seu filho? Assim? Você já pensou sobre isso? Já. Eu escrevi o livro sem nenhuma intenção. Esse livro, depois que ele faleceu, no ano ele faleceu, em agosto, e eu comecei a escrever o livro em outubro, uma coisa assim. Acho que comecei antes. É recente? Quando você fala agosto, você está falando do ano passado? Do ano retrasado. Tá bom. É que... Não, perdão. Ele faleceu em agosto de 2010. Tá bom. Porque eu falei que eu tinha feito logo que depois que ele faleceu. E eu não conseguia mais trabalhar, eu perdi muito trabalho e eu fiquei só escrevendo. E eu estava escrevendo da gente. Então, não tem nenhuma questão de moral, não tem nenhuma intenção de autoajuda, não tem coisa nenhuma. É só uma narrativa das coisas da gente.
de como vivíamos. E eu não sei se algumas pessoas vivem assim, eu não sei. O doutor Cláudio Jerônimo, que é uma pessoa muito um dos médicos mais entendidos de crack no Brasil, falou que ele nunca viu um comportamento desse, meu e da minha filha, com um filho adicto. E eu acredito nele, porque ele lida com os adictos em loco, na Cracolândia, e com os familiares também. E meu livro foi só escrito, sem intenção nenhuma, e é muito real, não tem essa coisa de bom e mal, não tem coisa de fez certo ou errado, nada. Quando eu leio algumas coisas, é uma coisa bem a gente mesmo. É uma coisa bem de coração aberto, eu não sabia que aquilo que eu estava escrevendo era um livro. Então, quando eu vi, tinha 90 páginas já, e pensei em levar o livro. Mas eram coisas soltas, que eu uni, e deu muito certo. E é isso. O doutor Cláudio, ele disse que o livro pode ajudar muito as pessoas, e que ele achava que o mais importante era que os adictos, os dependentes químicos, que lessem. Ele achava que poderia ser muito útil para os pais, mas que ele achava que seria mais útil para os dependentes químicos. Eu não sei porque a valorização que a gente deu para o meu filho, não sei se nesse sentido, mas é isso. Quer falar alguma coisa, Paulo? Você que fez a capa? Você que fez a capa, né? Não, eu queria fazer uma pergunta para ti. Para mim? Não, tem que fazer para a Ana. Ah. Não, vamos trocar uma bola assim. Eu ficaria aqui conversando com a Ana direto, assim, trocando, perguntando. E até assim, as coisas que eu queria perguntar, assim, mais cabeludas, no meu caso, mas eu vou. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Edu, uma coisa que eu percebo agora, que eu estou ilustrando o terceiro livro da trilogia, né? Esse livro aqui, Ana, ó. Esse que é o livro. Eu daqui a pouco conto. Eu vejo uma participação muito grande do Gabriel, que é esse senhorzinho que eu ilustro, que eu estou desenhando aí. E também a participação que eu vejo que você até me assustou ali, né, com algumas situações da família, que eu até perguntei se estava tudo bem, e você me fala que não é que está tudo bem com a sua família, mas que você aborda várias situações de outros pais, de outras famílias. Exatamente. Fala um pouco do teu livro, fala um pouco do teu filho, fala um pouco desse problema. Eu comecei o livro, eu comecei com a ideia do livro por causa do meu filho caçula, que hoje está com 12 anos. Quando ele tinha 4, ele começou a ter os primeiros problemas de alfabetização, ele não conseguia contar de 1 até 10, e a escola chamou os pais para conversar. Levou 3 anos para a gente ouvir pela primeira vez a sigla, né, TDAH, e aí estava descoberto, ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é aparentemente uma criança normal, né? Todo mundo que conhece, mas ele sofria muito preconceito porque TDAH não é como outros tipos de transtorno, autismo, por exemplo, que é perceptível que a criança tem alguma coisa. E por causa do preconceito que ele sofria, até da família, eu decidi que eu precisava combater esse preconceito. Não é um caso tão dramático quanto a história da Ana, mas do ponto de vista da criança, para ele era muito dramático. E eu decidi,
e eu decidi que eu ia combater isso com literatura. Mas o que me fez mais querer fazer isso é porque as histórias que eu vivia com o Gabriel é um menino interessantíssimo, né? E as histórias, às vezes, beiravam ao nonsense, engraçadas, curiosas, assim. Eu contava para uma ou outra pessoa, eu falava, isso não aconteceu. Eu falei, aconteceu. Então, foi a partir daí que, como as histórias eram muito interessantes, que surgiu a ideia do livro. O livro, antes do Paulo chegar na minha trajetória, que tem 3 anos, né, Paulo, que a gente está nesse trabalho, desde o início eu imaginei uma trilogia, então já tem o Elétrico, né? E já tem o Distraído, e vai ter o último capítulo que o Paulo está acabando de ilustrar, que é o Falante. Mas antes do Paulo surgir na minha vida 3 anos atrás, esse livro estava na minha cabeça há 2 anos. E eu não conseguia dar vida, assim, porque uma coisa eu queria que fosse um livro infanto-juvenil, que eu acho que a gente tem que começar, né? A ideia era essa, começar a mudar, diminuir o preconceito nas crianças, nos adolescentes, até chegar nos pais, né? Então, eu queria um livro que não fosse um livro adulto. Eu não sou médico, não sou especialista, não vou falar TDAH, autismo, que o Gabriel tem vários espectros, né? Eu não sou especialista. Eu queria falar de forma lúdica. Eu acho que você consegue isso, você consegue falar com os pais. De forma lúdica. Aí, qual que era a grande questão? Mas eu não conseguia. Antes do Paulo, Ana, eu cheguei a convidar 3 ilustradores e nenhum deles conseguiu avançar na personificação do personagem. Então, o Paulo é o corresponsável pela qualidade do livro, porque o personagem ficou muito fofo. E hoje o Gabriel é o próprio personagem. Ele participou ativamente das histórias, mesmo sem saber. E no último livro ele tem dado até opinião sobre as ilustrações que o Paulo está fazendo. Ele mandou o Paulo refazer um monte. Então, que ótimo! Não é? Pois é. Então, essa não é assim. É absurdo. Daqui a pouco eu vou ter que refazer a porra do livro inteiro. Eu falei, não. Então, é isso, assim. E o livro tem tido uma boa repercussão. Quem lê o livro acha o livro divertido, né? Então, é isso. Se ele puder ajudar uma pessoa a diminuir o preconceito, eu falo que o livro já valeu a pena só pelo fato do Gabriel ter ficado feliz. Mas se ele puder ajudar uma pessoa, já terá valido a pena. Ele já ajudou, porque eu trabalho aqui fazia umas caricaturas aqui no Urbanoide, aqui tem o segurança, o Alexandre, e ele me pediu o livro, porque ele estava com a menina com suspeita, ela ainda estava na fase de testes. Aí ele me ouviu falar, né? Eu estava apresentando um livro para o patrão, o nosso amigo Beto. Tá acabando aqui a reunião. Está acabando. Vamos. Não, mas então, eu acho que os livros são isso. Eles são como o da Ana. O Márcio Américo é um amigo comediante. Ele fala direto em entrevistas aí sobre o problema que ele atravessou com o crack. E eu acho que é uma somatória. Esses dias eu passei um casal de artistas que deu uma matéria para ti sobre TDAH, que era o filho, me parece. Eu acho que são livros, são sementes, são discussões. O próprio Clóvis, a história... Seu livro está em todo lugar, né, Paulo? O seu livro está à venda em todo lugar, né? E o seu livro está onde, Ana? Onde que as pessoas encontram o seu livro? Eu acho que o meu livro carece um pouco do contrato físico. O meu livro eu fiz numa editora errada, sabe? Desculpa. Não fala mal da editora.
Não, tá certo. Mas não está sendo divulgado, é o Tá bom. primeiro nome, Uhum. e eu tenho, minhas coisas estavam tudo engavetadas, eu tenho outros livros também, que um também, perdão, que um também, o Clóvis, que vai ilustrar, Uhum. e o que eu queria dizer sobre o Clóvis, não, O mas para Clóvis, mim é o Paulo Clóvis, porque o que eu queria dizer é que o Clóvis é muito a caricatura do Paulo, eu acho. Não fala Eu assim que o Paulo acho, ficou até vermelho lá, ó. a eu Gabriela, acho. a Gabriela, minha mulher, ela fala que o Clóvis é meu lado A. Ela ficou com o lado Pode B. ser. Ô, Paulo, a Você diferença é que o mesmo é o Clóvis é lado bonito, B. mas você, Paulo, você não. Não. O Clóvis é bonitinho, mas você não é, Os não. músicos estão reunidos O Clóvis é telepaticamente. lindo. Tá bom. Eu acho que são sementes que a gente joga, porque assim, Então, eu acho que é melhor do que a primeira ideia que eu tive, que era botar mensagens em garrafas e jogar no mar. Com certeza. Tá bom. é, Ó, obrigado, foi um prazer pela, foi pela ótimo. Foi oportunidade de te ótimo. conhecer, Ana, um prazer. Não, por favor, E a gente vai falando. Eu depois vou Eu mandar o vídeo, agradeço. tá bom? Eu agradeço muito também. E o Paulo já vai se preparar para não pegar Covid dentro de casa. já para botar um clima. Estamos em plena pandemia. Isso. Mas parece que você é um aviador em plena. Ah, Também. Viva o Bolé! tá bom. Tá. Um Tchau, tchau. abraço. Ô, Tchau. Tchau.